E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, sei que você está assistindo essa aula aí, né? Então, nessa aula, vamos continuar a trabalhar, né, pessoal, ali, o fato típico. Já falamos da conduta, né? A conduta é boa parte do assunto, vocês puderam observar, é muita coisa, né? E agora nós vamos trabalhar, pessoal, o resultado, tá? O resultado, beleza? Então, primeiramente, quando a gente fala de resultado, nós temos o resultado naturalístico, né? Que é presente em determinadas infrações, e temos o resultado normativo, tá? Que é indispensável em qualquer delito. Por que isso? Porque o resultado naturalístico, pessoal, ele se encontra nos chamados crimes materiais, que são aqueles cuja consumação exige a ocorrência do resultado naturalístico. E também nós temos resultado naturalístico nos crimes chamados crimes formais. A questão é que nos crimes formais, a ocorrência do resultado naturalístico não é determinante para a configuração, a consumação do crime. Por isso que os crimes formais são chamados de crimes de consumação antecipada ou de resultado cortado, tá certo? Então, o resultado naturalístico ele se dá com a modificação do mundo exterior, né? Quando eu falo assim, por exemplo, no homicídio, nós temos lá o crime, né? A morte da vítima. Então, você tem uma modificação no mundo dos fatos. Então, é chamado, por isso que o homicídio é um crime material, pois para a sua consumação, ele exige a ocorrência do resultado naturalístico, tá? Como eu falando para vocês. Então, os crimes materiais exigem, tá, o resultado naturalístico para a consumação. Já os crimes formais ou de consumação antecipada, pode, né, a conduta prever um resultado naturalístico, sendo que esse resultado ele é dispensável para a consumação. Então, a modificação do mundo exterior, no caso, serve como um chamado exaurimento do crime, né? Teremos uma aula mais à frente aí sobre intercrimes, que é o caminho do crime, que temos a cogitação, né, a preparação, a fase de execução, a consumação e o exaurimento. Então, nos crimes formais, o resultado naturalístico é um mero exaurimento do crime, né? Temos também, pessoas, chamados crimes de mera conduta, que são aqueles em que o tipo penal ele descreve apenas a conduta delituosa, sem sequer mencionar qualquer resultado naturalístico. Exemplo disso é o crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. O crime de violação de domicílio é um crime de mera conduta, tá, pessoal? Crime de mera conduta. Então, muita atenção em relação a essa questão dos crimes materiais, que exige o resultado naturalístico para a consumação, os crimes formais, em que é possível o resultado naturalístico acontecer, no entanto, esse resultado naturalístico, ele não é imprescindível para fins de consumação, por isso que os crimes formais são chamados de crimes de consumação antecipada ou de resultado cortado. E temos os crimes de mera conduta, né, que o tipo penal já descreve apenas a conduta, não há resultado naturalístico nenhum, né? Um exemplo de crime de mera conduta, como eu falei, a violação do domicílio, omissão de socorro é o crime de mera conduta, por exemplo, né? Exemplo de crime formal, professor, a extorsão mediante sequestro, é um crime formal, tá certo? Basta a extorsão ali, né, o ato de constranger a vítima mediante violência, grave ameaça, o crime estará consumado, tá certo? E como eu venho falando para vocês, pessoal, além do resultado naturalístico, temos o resultado normativo, também chamado de resultado jurídico. Ele aparece, pessoal, como sendo o quê? A lesão, certo? Ou o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, nesse contexto, podemos afirmar que todo crime, seja ele material, seja ele formal, seja esse crime de mera conduta, detém um resultado normativo, um resultado jurídico, tá, pessoal? Então, possui resultado. Todo crime possui resultado. Se a gente for nessa. Deixa eu pegar aqui, né? Se a gente for nessa análise, né, com relação ao resultado normativo. Então, se cai na prova, no que tange o resultado normativo, né, todo crime detém um resultado, tá certo? Em relação ao resultado material, todo crime detém um resultado, tá errado. Tá errado porque resultado material, né, somente, perdão, resultado naturalístico, somente os crimes materiais, tá certo? Então, nem todo crime detém resultado naturalístico, tá? Mas todo crime detém resultado normativo, porque todo crime, ele
de certa forma, lesiona ou coloca, né, sob o perigo de lesão, um bem jurídico tutelado. Tá? Então, isso aí, né, é algo consolidado. E aí, pessoal, quanto ao resultado normativo, né, nós temos os crimes de dano ou de lesão e os crimes de perigo. Crime de dano, pessoal, existe quando a sua consumação exige o que? Uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Exemplo disso, nós temos o crime de homicídio, artigo 121, que viola o quê? A vida humana extrauterina. E temos também os crimes de perigo, que é quando a consumação se contenta com a mera exposição do bem jurídico a uma situação de perigo, né? E aí, nós temos, né, os crimes de perigo abstrato, né? Que aí eu tenho a presunção absoluta de que aquela conduta por si só já coloca o bem jurídico, né, em condição de perigo. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas, né, o crime contra a saúde pública. De pronto, o indivíduo está lá vendendo droga, eu não preciso comprovar que realmente aquilo gerou um perigo concreto à saúde pública, não importa. Só o fato dele praticar a conduta eu já tenho um perigo presumido que aquela conduta impõe ao bem jurídico tutelado, que no caso é a saúde pública, tá certo? Ponto também aí importante, né? E temos o crime de perigo concreto, que é quando o legislador que ele exige a prova do risco ameaçando o bem jurídico de alguém, né? Então, o delito de perigo concreto, ele é determinado, né? Ou, quando é o caso, coloca de maneira concreta, né? Em perigo a coletividade. No caso, eu tenho, né, um crime de perigo concreto indeterminado. No entanto, eu tenho que realmente comprovar que esse bem jurídico tutelado foi exposto à lesão ou a perigo de lesão. Tá? O crime de perigo concreto é isso. Ó. Até traz um exemplo aqui, pessoal. O ato de expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, artigo 134 do Código Penal. Inclusive, esse crime caiu numa prova discursiva para delegado no Espírito Santo em 2012, então há 14 anos, né? Que eu fiz essa prova. E aí eu fiz essa prova em 2012 e caiu essa na questão discursiva, né? Deixa eu só desligar o telefone aqui, pessoal. Tocou aqui o telefone, né? Enfim, né? Tá? Aí a doutrina traz uma série de pontos, né, que não é o caso aqui para nós, tá, pessoal? Então, no que tange o resultado é isso, estuda essa parte do estado naturalístico, estado normativo, né, essa questão do crime material, crime formal, crime de mera conduta, tá? Então, muita atenção em relação a isso aí, beleza? Então, já vamos avançando, né, já vimos conduta, resultado é só isso mesmo. Vamos agora analisar o nexo causal, né, que é o terceiro elemento ali, né, do fato típico, tá certo, pessoal? Então, o que é que vem a ser o nexo causal? A doutrina fala que nada mais é que o vínculo entre a conduta e o resultado, né? Saco minha arma e atiro em fulano, ele morre. A conduta, sacar arma e atirar. O resultado, a morte. Qual o nexo causal? Esse vínculo, né? Essa interligação entre a conduta e o resultado. Então, pessoal, a causalidade que nós estamos observando aqui tem como fim o que? Aferir se o resultado ele pode ser atribuído de maneira objetiva ao sujetativo, né? Como obra do seu comportamento típico. Então, nexo causal é isso. Por isso que, por exemplo, se eu vou falar de um crime de lesão corporal seguida de morte, né? Eu tenho que comprovar que a morte ocasionada decorre, né, que a morte da vítima decorre da lesão provocada pelo agente, tá? Se não decorre, aí eu tenho que analisar situações que vamos ver mais à frente aí, né? Então, vou aqui compartilhar com vocês a tela. Vamos lá no Código Penal. Ixi, peraí, Deixa eu só abrir aqui a outra tela, que eu acho que não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se agora aparece. O artigo 13. Acho que agora vai aparecer. Apareceu. Então, pessoal, tá aí o artigo 13, tá?
do Código Penal, tá certo? Acho que eu não, que eu não estou conseguindo. Ah, agora sim, estou selecionando. Ó, que trata da relação de causalidade. Olha o que fala: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Pessoal, olha que importante. Nesse caso aí, o Código Penal aí adotou a chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais, tá? Ou também chamada teoria da equivalência das condições, teoria da condição simples, também chamada de teoria da condição generalizadora, ou a chamada conditio sine qua non, tá? Que é uma nomenclatura muito comum, tá certo? Então, para essa teoria, em resumo, pessoal, todo fato sem o qual o resultado não teria ocorrido é causa dele. Tudo. Até a mãe do criminoso vai responder, certo? Isso aí é complicado, né? Tudo é causa. Se o fato não tivesse ocorrido e a não ocorrência desse fato influísse no resultado, é causa dele, tá? Então é isso que essa teoria fala, a teoria da conditio sine qua non, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então, isso é importante, mas aí vem uma questão, né? Bem, a gente vai regressar ao infinito, né? Então, pelo amor de Deus, não tem cabimento. Por isso, deve-se somar, pessoal, a condício sine qua non, o chamado método ou teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais, tá? Então, somada à teoria da condício sine qua non, temos o método, né, a teoria de eliminação hipotética dos antecedentes causais, tá? Que fala o seguinte, ó, o que esse método prevê, pessoal? Ele é empregado justamente no campo mental da suposição, né? Ou mesmo da cogitação. Então, causa é todo fato que, suprimido mentalmente, faria com que o resultado não ocorresse, como ocorreu, ou no momento em que ocorreu, tá? Então, assim, mas se for analisar a condição, esse método, da mesma forma também ele cria, né, uma certa complexidade, né? Então, nós temos essas duas teorias, né? A godilho sine qua non e o método de eliminação hipotética, né? Então, a junção dessas duas teorias, pessoal, chega-se o quê? A denominada causalidade objetiva ou efetiva do resultado. Então, a causalidade objetiva ou efetiva do resultado é o somatório da condição sine qua non com a teoria do método hipotético de eliminação. O que acontece, pessoal? A causalidade objetiva, que é a mera relação de causa e efeito, para a teoria da equivalência, tende ao regresso ao infinito, como nós falamos, né? E é objeto de críticas. Aí o que vem? A questão é que a responsabilidade penal pelo evento só pode ser subjetiva e não objetiva, né? Então, não se esgota na simples relação de causa e efeito, né? Que une ali a conduta e o resultado, de forma alguma. Depende também da causalidade psíquica. E qual vem a ser a causalidade psíquica? Dolo ou culpa, né? Então não tem esse negócio aí, não, se ele não tivesse comprado a arma, mesmo que a arma tenha sido vendida legalmente para ele, ele não teria matado. Então o vendedor da arma tem que ser punido pelo homicídio. Não existe isso. Se a venda da arma se deu de maneira legal, ele tinha um porte ou a posse autorizada pela PF, se ele pegou a arma lá e usou para matar, paciência. Ele usou de dolo, então é ele que vai responder. O vendedor da arma ali, ele não vai responder por dolo. Imagina o feirante que vendeu uma faca, um facão pro cara. O cara pega esse facão e esfaqueia a vítima. Não, o feirante vai responder também pelo homicídio, porque ele vendeu a faca. Mas peraí, ele teve dolo de auxiliar o indivíduo a matar a vítima de forma alguma. Ele não teve dolo nisso aí. Então, aí ele não cabe ser responsabilizado, tá, pessoal? Então, por favor, muita atenção nisso, né? Então, em resumo, a causalidade objetiva, pessoal, não é suficiente para se chegar à imputação do crime, né? Então, dentro da perspectiva do finalismo que nós estudamos de maneira bem aprofundada, é indispensável, né, analisar o que? A causalidade
psíquica, né? Tem que indagar se o agente ele atuou com dolo, certo, ou culpa para a produção do resultado delituoso. Então tem que ter o dolo e a culpa, beleza? Então se cai uma questão discursiva na prova, por exemplo, trabalhando isso, a mãe vai responder, o cara que vendeu o facão, não, você dizer, não vai responder. Porque apesar do Código Penal adotar a teoria da condita sine qua non, né? E também, apesar da aplicação do método hipotético de eliminação, é necessário que haja uma causalidade psíquica, porque a causalidade objetiva ela é insuficiente. Então, tem que comprovar dolo ou culpa por parte do agente. Lembrando que a conduta culposa, o agente só vai responder se houver previsão legal expressa. E aí, pessoal, é, nesse âmbito do nexo causal, vamos estudar agora as chamadas concausas, tá? As chamadas concausas. Por que eu falo assim concausas? Estou falando, quer dizer o quê? Se tu tem mais de uma, então é possível que haja mais de uma causa concorrendo para o resultado. Por isso que eu falo, né? Eu chamo de concausas. Então, eu tenho mais de uma causa concorrendo para o resultado. Então, mesmo nas concausas, pessoal, o estudo ele é feito em regra ali à luz da teoria da equivalência dos antecedentes causais, conjugada com o método da eliminação hipotética. Então, vou usar essa lógica de causalidade objetiva também. Então, eu tenho duas espécies de concausas, tá? Então, conforme eu vou falando, vocês podem ir anotando, né? Então, primeiramente, nós temos as concausas absolutamente independentes, tá? As concausas absolutamente dependentes. Nessa espécie de concausa, pessoal, a causa efetiva do resultado, ela não se origina nem de forma direta ou mesmo indireta do comportamento concorrente, tá? Que é paralelo. Então, podendo ser, essa concausa pode ser preexistente, concomitante ou superveniente. Então, ela não vai surgir do comportamento ali do indivíduo, que dá um tiro, por exemplo, no cara, certo? O tiro passa assim longe da cabeça dele, mas ele tem um tumor no cérebro, ele cai no chão e morre. Mas morreu por quê? Por causa do tumor. Eu vou responder pelo quê? Pelo homicídio? Não, eu vou responder por tentativa de homicídio, né? Que não tentado, foi eu tentei matar, não vou responder. Ele não morreu por causa de, né? Existia uma concausa, que era o tumor no cérebro. E aí nós temos nessas concausas, né? Como eu falei, nós temos as preexistentes, concomitantes e supervenientes, que são as concausas absolutamente dependentes. Então vamos começar a tratar da preexistente, né? Preexistente é o que existia antes. Então, no caso das concausas absolutamente dependentes preexistentes, a causa efetiva, que é o elemento que é propulsor do resultado, antecede o comportamento concorrente, tá? Então, é algo que antecede. Até traz um exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa, né, que dá um veneno para a vítima, certo? Quer matar ela. A questão é que antes dela que ela morra por causa do veneno, ela toma um tiro na cara, né? Então, ele recebe um disparo de arma de fogo. Mas aí o que acontece? Não foi na cara, deu só um tiro aqui no peito. Ele é socorrido, mas ele morre pelo porque, né? Tinha sido envenenado anteriormente. Então, quem deu o tiro vai responder por homicídio? Não, vai responder por homicídio tentado, tentativa de homicídio. O envenenamento, não, aí é outra história. Então, ele já existia, então ele morre tendo em vista que um envenenamento, ele não morreu por causa do tiro. Então, a concausa vem envenenamento absolutamente dependente, que por si só matou a vítima, preexistente, que existia antes da efetuação desse disparo, tá? Ó, a pessoa que envenena responde pelo homicídio consumado, sem dúvida. Já o atirador não foi causa do resultado. Então, eliminando-se seu comportamento, a vítima o quê? Ela morreria envenenada do mesmo modo. Então, ele vai ser pelo que o atirador? Tentativa de homicídio. Tá bem interessante. Também temos as concausas absolutamente dependentes concomitantes. Então, a causa efetiva, pessoal, que é o elemento propulsor do resultado, é simultânea ao comportamento do concorrente. Então, de novo, né? Um indivíduo serve ali um veneno para um desafeto, né? E na mesma hora, de maneira coincidente, essa vítima é alvo de um disparo efetuado por outro indivíduo, né? Também outro desafeto que vem a morrer. Então, nesse caso, o que acontece? Quem disparou responde por homicídio consumado.
Já aquele que ministra o veneno responde por tentativa de homicídio, né? Então, se eu vou eliminar o comportamento, a morte da vítima ocorreria, né, da mesma forma, beleza? A chamada concausa absolutamente dependente concomitante. E temos também a concausa absolutamente dependente superveniente. Nessa superveniente, a causa efetiva, né, que é o elemento que causa o resultado, ela é posterior ao comportamento concorrente, né, ao comportamento do indivíduo. Então, novamente, né, temos lá a pessoa que serve de um veneno, né, para o indivíduo, para a vítima, e antes mesmo que o veneno fazer efeito, cai o quê? Um luxo na cabeça da vítima, né, que estava lá no local, né? Causa a morte dela, né? Por traumatismo craniano e tal. Aquela pessoa que ministrou o veneno responde por tentativa de homicídio. Pois se eliminar o comportamento, né? Causar a morte do João também ocorreria do mesmo modo. Então, o veneno teria capacidade de matar, mas ele morreu por uma causa superveniente. Então, aquele que envenena não responde por homicídio consumado, responde por homicídio tentado. Então, em se tratando, pessoal, de com causa absolutamente independente, não importa a espécie, se preexistente, concomitante ou superveniente, tá? O comportamento paralelo será sempre punido na forma tentada. Sempre na forma tentada. O comportamento paralelo é o comportamento que não causou a morte de fato. Então, esse comportamento paralelo, que não causou a morte de fato, sempre vai responder pela conduta tentada. Isso é um ponto, tá? Muito importante. E aí, pessoal, avançando, nós temos as concausas relativamente independentes, tá? Então, nesse caso, a causa efetiva do resultado se origina, ainda que de maneira indireta, do comportamento concorrente. Então, as causas, elas se conjugam para produzir o evento final. Então, isoladamente consideradas, elas não seriam capazes de ocasionar o resultado criminoso. E da mesma forma, nós temos as concausas relativamente dependentes, preexistentes, concomitantes e supervenientes, tá, pessoal? Então, no caso da preexistente, deixa eu ajeitar aqui, tá caindo aqui. A causa efetiva, né, que é o elemento que é propulsor, que se conjuga para produzir o resultado, ela é anterior à causa concorrente. Então, por exemplo, nós temos uma vítima, uma pessoa portador de hemofilia, né, que se sangrar vai morrer, né, enfim, né, vai sangrar até morrer. E a vítima, essa vítima portador de hemofilia, né, ela é vítima de um golpe de faca, né, que é executado por um outro indivíduo. Então, o ataque para matar de maneira isolada, em razão da natureza da lesão, da situação ali, né? Não gera a morte da vítima. Entretanto, ela tem dificuldade de estancar o sangue, né? Dos ferimentos ali e acaba morrendo. Nesse caso, aquele pessoal que efetua o golpe, ele é responsável pelo ataque. Sim, ele ele atuou com a intenção de matar. Ele responderá pelo quê? Pelo homicídio consumado. Né? Porque se eu eliminar o comportamento desse que deu o golpe no hemofílico, o resultado não aconteceria. Então, foi graças ao golpe que ele deu, né, que o hemofílico morreu. Então, ele vai responder pelo crime de homicídio consumado. Mas o que causou a morte? Foi o golpe em si, por si só? Não, ele tinha hemofilia, que é uma concausa relativamente dependente e pré-existente. Ele já era hemofílico, né? E temos pessoas com causas relativamente dependentes concomitantes, né? Então, nesse caso, a causa efetiva, pessoal, ela ocorre simultaneamente à causa concorrente. Nesse mesmo, vamos ver outro contexto aqui, né? Então, um indivíduo, né, com a intenção de matar, atira na vítima, mas não atinge o alvo. A vítima, ela se assusta, né, tem um colapso cardíaco e morre por conta disso. E o que acontece? Aquele que tentou matar, que efetuou o disparo, vai responder por homicídio consumado, pois se não tivesse atirado, a vítima não sofreria, né? Esse abalo emocional não viria a óbito, tá? Então tem uma concausa relativamente dependente, concomitante, que acontece ali de maneira concomitante à causa concorrente, né? No caso, o disparo de arma de fogo, certo? Tá? E, por fim, temos as concausas relativamente dependentes supervenientes, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a causa efetiva, né? Ela acontece após a causa concorrente. E está prevista justamente, pessoal, aqui,
no artigo 13, parágrafo primeiro, tá? Então, com causa relativamente dependente superveniente, tá? Está aqui no artigo 13, parágrafo primeiro. Olha o que diz aí o parágrafo primeiro. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, pessoal, o que acontece aí? Esse artigo 13, caput, né? Ele adota a causalidade simples, o caput. No entanto, como nós falamos, esse parágrafo primeiro aqui, que trata da superveniência de causa independente, adota a chamada causalidade adequada, ou também chamada teoria da condição qualificada ou individualizadora. Por quê, pessoal? Ela considera causa, né, a pessoa, fato ou circunstância que, além de praticar um antecedente indispensável, né, à produção do resultado, realiza uma atividade adequada à sua concretização, tá? Então, na determinação aí da causalidade adequada, o que importa é se há o que? Um nexo normal prendendo, né, prendendo o atuar do agente, né, como causa do resultado. Então, observe que ele fala que por si só, né? Então, a causa efetiva aqui, não por si só, e aqui por si só produz resultado. Então, temos que analisar. Aí fala da que por si só produziu o resultado, né? Então, pessoal, nessa mesma linha de desdobramento normal da causa concorrente, né? Então, tem o que? Um evento previsível. Então, vamos a um exemplo, ó. Se eu tenho, né, uma concausa relativamente dependente, superveniente, que por si só produz o resultado, eu tenho uma situação distinta. Como é qual a situação aqui? Hipótese em que a causa efetiva do resultado é considerada um evento imprevisível, que sai da linha de desdobramento da conduta, nesse caso, não pode ser imputado ao agente, né? Então, vou excluir a imputação do resultado em relação ao agente responsável pela primeira causa. Então, o sujeito deu um tiro, pegou na perna, né? Pegou na perna. Ele foi para o hospital. Aí o hospital simplesmente desabou ali o teto em cima do paciente, ele veio a óbito. Ele vai ser por homicídio? Claro que não. Tudo bem, só está no hospital, tendo em vista que ele tomou um tiro, mas é uma concausa que por si só provocou resultado. Então, ele não pode ser imputado isso. Agora, se no hospital ele tem uma infecção hospitalar e vem a óbito, aí é diferente. Aquele que efetuou o disparo pode vir a responder pelo crime de homicídio, porque a infecção hospitalar é algo normal no desdobramento, né? Pode acontecer, uma pessoa pode ter infecção hospitalar e só estava no hospital porque o indivíduo efetuou um disparo, né, contra a vítima, né? Porque tem até aqui um exemplo, ó, digamos que a vítima, né, tem um indivíduo que é vítima de arma de fogo, né, que é efetuado esse tiro por outro indivíduo, né, que age na intenção de matar, é levado ao hospital e no hospital morre em decorrência de um erro médico durante a cirurgia. O atirador, pessoal, vai responder por homicídio consumado, porque o erro médico acontece, né? E o médico, conforme o caso, pode responder por homicídio culposo. Então, existe um nexo normal aí, né, prendendo o atual do atirador ao resultado morte por erro médico, né? Então, até mesmo é provável, né, que essa situação pode acontecer, essa questão de erro médico. Agora, se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que tem o dolo de matar e desfere um tiro na vítima, que segue uma ambulância até o hospital. Então, quando ela está, né, no local, né, digamos, está lá no hospital, e o hospital pega fogo, ela vem a óbito, tá? Isso aí está fora da linha de desdobramento causal de um tiro. Não existe isso, né? Não é normal você tomar um tiro e morrer queimada, né, dentro do hospital. Não tem lógica isso. Então, por conta disso, ele vai responder por homicídio tentado, tá? Então, ele responde por homicídio tentado, no entanto, né, a consumação da morte a ele não poderá ser, tá, imputada. Então, muita atenção nessas concausas relativamente dependentes, supervenientes, que por si só, se por si só produz resultado, ao agente esse resultado não pode ser imputado. Se não por si só produzir o resultado, aí é diferente, esse resultado pode sim vir a ser
imputado, né, ao agente, tá? Então, muita atenção. Pessoal, avançando aí, vamos agora analisar ainda, né, aqui, que é dentro do fato típico, a teoria da imputação objetiva. Então, acho que essa parte aqui já foi, né, das concausas. Deixa eu só ver aqui, 4.2. Então, no nexo causal, né, teoria da imputação objetiva, rapidamente, né, vamos falar sobre ela. O que essa teoria diz, pessoal? Busca atribuir de maneira objetiva, ela não se propõe a atribuir de maneira objetiva o resultado ao agente, né? Mas justamente delimitar essa imputação. Então, evita o regresso, né? Que é a teoria da condição sine qua non e a outra teoria do método hipotético. Então, você tem um retorno, né, ao regresso. Então, a imputação objetiva, pessoal, determina o que? Que sejam considerados, além do nexo físico, né, causa e efeito, nexo causal físico, também critérios normativos, né, no momento da atribuição do resultado, tá? Então, analisa o que na imputação objetiva? O desvalor da ação, né? Então, o desvalor da ação, até então subjetivo, né, mera finalidade de que é uma face objetiva. Vou analisar o quê? Se há a criação ou incremento de um risco juridicamente proibido. Então, isso é um ponto importante na teoria da imputação objetiva. Então, eu vou buscar o quê? O nexo normativo. Eu tenho a criação ou incremento de um risco proibido, né? Eu tenho a realização do risco no resultado. Eu tenho o resultado, né? O resultado se encontra dentro do alcance do tipo penal. Então, a criação ou o incremento de um risco proibido, pessoal, ou mesmo a realização do risco no resultado, além, né, da existência, da exigência, né, de que esse resultado fique dentro do alcance do tipo, compõe o quê? O nexo normativo. Então, isso é o nexo normativo. Então, há essa análise desse nexo, né, a análise desse nexo antecede a indagação sobre a existência de dolo ou culpa. Se era um risco que já era, né, então, previsto, né, então se não houve incremento do risco, na imputação objetiva ela busca justamente o quê? Não que o agente não tenha, né, não receba a imputação criminosa. Então, estou só aqui dando uma pincelada na imputação objetiva para vocês, mas ela não vou cobrar na prova, tá? Imputação objetiva, tá, pessoal? Não precisa se preocupar, mas quem tiver interesse depois de estudar, né, a teoria da imputação objetiva ela é muito importante, tá certo? Porque a questão das nossas aulas aí, né, é muita carga horária, é pouca carga horária para muita coisa, né? Então são muitos detalhes, né? Tá? Bem, aqui causalidade. Tá. Causalidade nos crimes omissivos, né? Esse aqui acho que eu vou pular também. Tá, porque o artigo 13 fala, inclusive, sobre isso, na causalidade nos crimes omissivos, né? Quando ele fala aqui, ó, deixa eu só subir aqui. Ó, quando fala da omissão, né? Sem a qual o resultado não teria, né, ocorrido, tá? Então, essa omissão aí, né? Trata da causalidade. Então, a causa, né, o artigo 13 prevê como causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, tá? Então, não se fala em nexo de causalidade em crime omissivo, tá? Isso é um ponto importante, mas somente em crimes comissivos, nos quais resulta o quê? Modificação do mundo exterior. O que determina a ligação, pessoal, entre a conduta omissiva do agente e o resultado lesivo é o nexo estabelecido pela lei, que é o nexo normativo. Esse é um ponto importante também. E aí tem as situações de omissão própria, né, que é realmente o não fazer, uma inação. Então, nesse caso, o nexo normativo, ele incide para estabelecer o elo entre a conduta omissiva e a omissão tipificada, né? Então, uma omissão de socorro, por exemplo, aqui no omissivo próprio. Agora temos a chamada omissão imprópria, que é justamente essa situação aqui, ó, de relevância da omissão, tá? Que é o artigo 13, parágrafo 2º, né? Então, ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção, vigilância, de outra forma assumir a responsabilidade de pedir o resultado, com seu comportamento anterior criou risco da ocorrência do resultado. Então, são situações aí, certo?
que denotam justamente essa relevância da omissão. Então, a lei, nesse caso, ela não tipifica a conduta omissiva, mas estabelece o que? Regras para que se possa punir o agente por ter praticado um crime comissivo por omissão. Então, nós temos aí um crime de resultado material. Nesse caso, sim, esse nexo, né? Ele não, da mesma forma, não é naturalístico. Então, a omissão não causou o resultado, tá? Então, tem um nexo aí que até a doutrina se refere, um nexo de evitação, né? Então, eu vou analisar o quê? Imaginar o que? A ação devida, né? Então, vou imaginar o que ele deveria ter feito. Então, o resultado, se ele fizesse isso, buscar, tivesse um cuidado maior, o resultado deixasse de ocorrer, então existe o nexo de evitação. Uma mãe que tem o dever de alimentar o filho, e o filho morre de fome, então, se ela tivesse evitado isso, pudesse evitar, tivesse o dever de alimentar a criança, ela tem, óbvio, então tem um nexo dessa omissão em relação à morte da criança. E é um crime, né, nesse caso, comissivo por omissão, tá, pessoal? Crime omissivo por omissão, beleza? Então, em relação ao nexo causal, é isso. Então, já vimos o fato típico, conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade, e a nexo causal, conduta, resultado, nexo causal. Vamos agora analisar a tipicidade penal, tá, pessoal? Vamos verificar agora a tipicidade. E aí, temos a tipicidade formal, nada mais é, né, que a subsunção do fato à norma. E temos, pessoal, a tipicidade, que é uma visão mais tradicional. E temos, né, a tipicidade material, tá? Que deixa de ser meramente a subsunção do fato à norma, certo? Então, eu vou o quê? Também exercer um juízo de valor, que eu vou analisar a relevância da lesão, do perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, a tipicidade material é aquela coisa, a tipicidade formal vai verificar simplesmente a subsunção do fato à norma. O indivíduo foi lá e matou uma pessoa, a pessoa estava morta. Opa, mas aí é crime impossível. O artigo 121 fala o quê? Matar alguém, matar um ser humano, né? Então, não há subsunção do fato à norma. Então, essa subsunção ao fato à norma é de suma importância. Então, essa é chamada de tipicidade formal. Já a tipicidade material, eu vou analisar aqui, o grau, a relevância de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Certo? Então, essa é chamada de tipicidade material. Então, por isso é que ela é importante, né? A tipicidade material. E aí, pessoal, surge a chamada tipicidade conglobante. Então, aqui, na tipicidade conglobante, o que acontece? A tipicidade formal trata-se da soma entre, né? Perdão, a tipicidade penal trata-se da soma entre tipicidade formal e tipicidade conglobante. Então, não fala tipicidade material, é tipicidade formal e tipicidade conglobante. E essa tipicidade conglobante, pessoal, ela é composta pela tipicidade material e pela antinormatividade do ato, né? Então, o ato é um ato não determinado ou não incentivado pela lei. Porque se é um ato determinado ou incentivado pela lei de uma forma geral, pode ser pelo Código Civil. Ele não pode ser considerado criminoso, tá? Então, a proposta, pessoal, aqui da tipicidade conglobante é justamente o que? Harmonizar os diversos ramos do direito. E parte o quê? De uma premissa de unidade do ordenamento jurídico. Então, fala o seguinte, ó, é uma incoerência o direito penal estabelecer a proibição de um comportamento que é determinado ou mesmo que ele é incentivado por outro ramo do direito, né? Até fala que seria o que? Uma desordem jurídica, tá certo? Então, a tipicidade conglobante fala o seguinte, não pode punir um comportamento como criminoso se ele é incentivado, fomentado pelo direito civil, pelo direito administrativo, tá? Então, isso é a chamada tipicidade conglobante, beleza? Então, ela, pessoal, tem como consequência o quê? Qual a consequência da tipicidade conglobante? É a transferência do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito, né, incentivado, da ilicitude para a tipicidade, né, servindo como suas causas de exclusão. Então, para a tipicidade conglobante, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, que são causas excludentes da ilicitude, passam a ser causas excludentes da tipicidade. Causas excludentes da tipicidade, e não da ilicitude, no caso da antijuridicidade. Então, esse é um ponto também muito importante, beleza? E aí, pessoal,
Temos, né, as espécies de tipicidade formal, né? A primeira é a tipicidade de adequação típica imediata ou direta, né? Quando se opera ali um ajuste entre o fato e a norma penal, sem depender de nenhum dispositivo complementar, matou alguém, subsunção do fato à norma direta, né? E temos, pessoal, a adequação típica de subordinação mediata ou indireta, né? No caso aí, o ajuste entre o fato e a norma somente se realiza através da conjugação do tipo penal com uma norma de extensão. Então, por exemplo, né, temos a norma de extensão temporal, que é justamente o artigo 14, inciso 2, né, aqui, ó, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que trata do crime tentado. Olha aí, ó. Diz o crime tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? A conduta tentada, tá? Então, pessoal, aqui nós temos uma norma de extensão temporal, né? Tá? Então, sem essa norma, quando a gente tem lá o artigo 121 do Código Penal, o ato de tentar matar não ia ser crime, porque não tem nada punindo isso. Então, a gente vai usar essa norma do artigo 14, inciso 2, que é a norma de extensão temporal. Então, e também temos, pessoal, a norma de extensão pessoal ou espacial, que é justamente o artigo 29 do Código Penal, que trata do concurso de pessoas. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este condenadas na medida de sua culpabilidade, tá? Então, aqui é a chamada norma, né, de extensão pessoal. Então, permite a subsunção indireta da conduta do partícipe, né? Que partícipe é aquele que não realiza o núcleo do tipo, ele auxilia, ele induz, ele instiga, ele fornece a arma, ele incentiva o indivíduo a matar. Então, partícipe é isso. Então, ele só responde partícipe pelo crime, tendo em vista essa norma aí de extensão pessoal e também, né, espacial, beleza? Além disso, temos a norma de extensão causal, né, que é justamente o artigo 13, parágrafo 2º, que traz, pessoal, a relevância da omissão. Então, o artigo 13, parágrafo 2º é chamada norma de extensão causal, certo? E aí aqui a doutrina fala dos elementos do tipo penal, né? Que o tipo penal ele tem elementos objetivos descritivos, né? Descreve os aspectos ali, materiais da conduta, traz objeto, tempo, lugar, forma de execução, né? Tá? Esses elementos objetivos, eles não dependem de valoração, né? São elementos que não dependem de valoração para entender o dispositivo, né? Temos os elementos objetivos normativos que são caracterizados como elementos, né? Aí exige um juízo de valor, por exemplo, ao termo funcionário público, né, dos crimes contra a administração pública mesmo. Quem é funcionário público? Aí o artigo Código Penal define, artigo 327, né? Documento, o que é documento? Tem o crime de falsidade documental. Ele necessita de interpretação. Então, com necessidade de interpretação, de valoração, temos os chamados elementos objetivos normativos, tá? Do tipo penal. E temos elementos objetivos também, né? Aí, essa aqui são outras questões, mas o mais importante são esses dois: elementos objetivos, descritivos, só descreve, e que não precisa de interpretação, valoração, e elementos objetivos normativos, tá? Beleza? E aí, pessoal, vocês depois podem estudar as modalidades tipo penal, congruente, incongruente, normal, anormal, tipo simples, misto, fechado, aberto. Que aí aqui tem vários, né? Vocês podem ler depois, tá? Ó, estudei esse, tipo congruente, incongruente, normal, anormal, simples, tipo misto, tipo fechado, tipo aberto, que também isso é muito importante, tipo fundamental, derivado, tipo de autor, tipo de fato. Então, analise isso aí também, beleza? E com isso a gente encerra, pessoal, o estudo do fato típico, beleza? Então, temos, né, agora pela frente aí o estudo da ilicitude, tá? Da ilicitude, pessoal. O da ilicitude é algo, né, que é o segundo elemento do conceito analítico de crime, né? Vimos lá que é fato típico, que envolve conduta, resultado, nexo causal, tipicidade.
E nós temos, né, a ilicitude, que é o segundo elemento do conceito analítico de crime. Então, que também é chamada de antijuridicidade. Então, ela entende o quê? Com conduta típica não justificada, né? Então, tem a relação de contrariedade do fato, né, do fato típico ao ordenamento jurídico. É daí que vem a noção de antijuridicidade, né? E aí, pessoal, existe a relação entre, cadê tá aqui? Entre a tipicidade e ilicitude, né? Primeiramente, temos a teoria da autonomia ou absoluta independência, que ela fala o seguinte: olha, a tipicidade não tem qualquer relação com a ilicitude. Primeiro eu tenho que comprovar o quê? O fato típico, para, num segundo momento, demonstrar o que é ilicitude, tá? Então, são situações distintas. E aí, nesse caso, o que acontece? O fato típico, por essa teoria, ela não desperta juízo de valor no campo da ilicitude. Então, quando exclui a antijuridicidade, o fato permanece típico, tá? Então, o fato permanece típico. Ponto final, tá? Já a teoria da indiciariedade, ou também da ratio cognoscendi, tá, pessoal? Teoria da ratio cognoscendi, o que é que ela fala? A existência do fato típico gera uma presunção relativa, né, de que esse fato também é lícito, tá? E o que acontece? O fato típico desperta indícios de licitude, né? Apesar de permanecer o que íntegro quando excluída a juridicidade do comportamento. Excluir a antijuridicidade, o fato permanece típico para essa teoria da indiciariedade? Sim, mas tendo em vista que o fato é típico, gera indícios de ilicitude. E temos a teoria, pessoal, da absoluta dependência, chamada da ratio essendi, né? Teoria da ratio essendi. O que é que ela diz? Olha, daquele conceito de tipo total do injusto, levando o quê? A ilicitude para o campo da tipicidade. Então, o que acontece? A ilicitude é uma essência da tipicidade para essa teoria da absoluta dependência. Então, numa absoluta relação de dependência entre esses elementos. Então, não havendo ilicitude, não há fato típico. Então, esse é um ponto, né, também importante dessa teoria. Então, vimos a teoria da autonomia, absoluta independência, teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi, né? E agora vimos a teoria da absoluta dependência ou ratio essendi. Tudo bem? Próxima teoria, teoria dos elementos negativos do tipo. O que é que ela fala? Olha, o tipo penal é composto de elementos positivos expressos, né? Os quais se somam elementos negativos que são implícitos. Quais sejam? São as causas excludentes da licitude que vamos estudar. Então, as causas excludentes são chamados elementos negativos do tipo. E aí o que acontece? Para que o fato seja típico, os elementos negativos, que são as excludentes de licitude, eles não podem existir. Então constata-se o quê? Uma absoluta relação de dependência, no caso aí, entre o fato típico e a ilicitude, né? Que é um pressuposto, né? Um pressupondo a existência, tá? Do outro, né? E aí, pessoal, aquela coisa, né? De acordo com a doutrina majoritária, o Brasil seguiu o quê? A teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi, né? Então, se um fato é típico, então eu posso ali presumir relativamente que ele também é ilícito, tá? Então, o fato típico, em princípio, ele é em princípio um fato ilícito, né? Pois o que? Ele consiste na concretização justamente do descumprimento da norma penal, que é veiculada mediante um tipo legalmente, né? Tipo penal legalmente definido. Então, muita atenção, tá, em relação a isso, beleza? Então, nós temos, pessoal, as causas excludentes, tá, da ilicitude, né? Que são chamadas discriminantes ou também chamadas de justificantes, né? Então, a conduta humana, pessoal, ela é formal e materialmente típica, beleza. E somente, isso já era somente um indício, né, de ilicitude. Se ela for típica no âmbito formal e material, de forma maneira indiciária, ela é ilícita. Isso pode ser excluído diante da presença, né, das causas excludentes. E elas estão onde, pessoal? No artigo 23, tá, do Código Penal. Só colocar aqui. Ó, não há crime quando a agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Essas aí são as causas excludentes da ilicitude, tá, pessoal?
A doutrina fala também, por exemplo, do consentimento do ofendido, que seria uma causa supralegal excludente da ilicitude também, o consentimento do ofendido quando é cabível, né? Então, pessoal, vamos analisar inicialmente o estado de necessidade, que está aí definido no artigo 24. Ó, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º, não pode alegar esta necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida, né, de 1 a 2 terços. Temos uma causa, né, geral de diminuição de pena, tá? Então, um dispositivo é muito importante. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aos requisitos do estado de necessidade. Primeiramente, os requisitos objetivos. Ó, quando fala aqui, perigo atual, né? Perigo atual. Pessoal, perigo atual é o quê? Um risco presente, um risco real, que é gerado o quê? Por fato humano, né? Ou comportamento de animal também, que não foi provocado pelo dono. Porque se o dono provoca o comportamento do animal, eu estou atuando em legítima defesa. Aí são situações distintas, né? Se eu tenho a provocação, legítima defesa, mas se não é provocada, está necessidade. No estado de necessidade, eu tenho o quê? Um conflito de bens jurídicos. Vida, vida. Patrimônio, patrimônio. Vida, patrimônio. Opa, aí depende, vamos ver, né? Tá? Então, é um fato gerado por um comportamento humano ou animal, né? No caso, não provocado pelo dono, ou mesmo fato da natureza, tá? Então, até mesmo o fato da natureza pode gerar o estado de necessidade. Então, o perigo, pessoal, iminente não autoriza, tá? Então, assim. Então, tem que ser um perigo atual. Ponto importante: o perigo iminente não autoriza a discriminante. Ah, vai acontecer. Não, tem que ser um perigo atual. Perigo iminente, ó, não denota estar de necessidade. Tem que ser um perigo atual, ele vai acontecer. Se não está acontecendo, né, não tem como. Então, como eu falei, se o perigo ele é real, né, então exclui a ilicitude. E se é algo putativo que o indivíduo imaginou, não exclui a ilicitude, pessoal. Não, aí é chamada discriminante putativa, não exclui. Aí entra o erro de tipo, excusável, inexcusável, né, que nós já falamos. Então, pessoal, outro ponto também, a situação tem que ser um perigo, ó, que não tenha sido gerado pela vontade do agente, né? Então, não pode invocar esta necessidade aquele que provocou por sua vontade o perigo. Então, quando fala aí, pessoal, esse é um ponto importante. Se você provocou o perigo, você pode alegar esta necessidade. É o segundo requisito. Terceiro, salvar direito próprio ou alheio, né? Então, tem esta necessidade próprio, que é aqui, e tem o estado de necessidade de terceiro, tá, pessoal? Estado de necessidade próprio ou estado de necessidade de terceiro. E aí, pessoal, ainda, né? Quando fala aqui, não era razoável exigir isso e tal, nós temos outro requisito que é o que? A inexistência de dever legal de enfrentar o perigo, né? Então, ó, o que fala aqui o parágrafo primeiro, não pode alegar esta necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, é um quarto requisito, né? Então, se você tem o dever legal de enfrentar o perigo, é um bombeiro, é um salva-vidas, você não pode alegar esta necessidade, não existe isso, tá? Então, é um ponto aí, tá, importante. Então, até o artigo 3, parágrafo segundo lá, né, inciso A, a linha A, perdão, traz também esse dever jurídico, tá, mas não todas as linhas, né, A, B e C, que fala da omissão penalmente relevante, né. Quinto requisito, a inevitabilidade do comportamento lesivo, né, não tinha como evitar, ó, nem podia de outro modo evitar, né, a lesão a direito próprio alheio, certo? Então, nesse caso, pessoal, o comportamento ele deve ser absolutamente inevitável para salvar o que? O direito próprio ou de terceiro diante da concreta situação de perigo, né? Então, é preciso o quê? Que o único meio para salvar o direito próprio ou de terceiro seja o cometimento do fato lesivo. Era inevitável, não tem jeito, né? Tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, essa questão aí é interessante que nós temos o estado de necessidade defensivo e o agressivo, né? Então, quanto no que tange ao terceiro que sofre ofensa, né, pode ser às vezes contra ele, né, pode
sofreu algum prejuízo, um terceiro, não tem nada a ver com a situação, é aquela situação. Eu tenho estado de necessidade defensivo quando ao agente está necessidade, ele sacrifica o quê? Bem jurídico do próprio causador do perigo. Então, aquele que causou o perigo, ele vai ter o seu bem jurídico, né, sacrificado, a vida, enfim, que é o estado de necessidade defensivo. O agressivo é quando o bem sacrificado é de um terceiro que não tem nada a ver com a situação. Então, se eu tenho um terceiro, né, eu desvio o carro para não bater numa senhora e bato o meu carro numa, sei lá, numa banca de jornal e dou prejuízo pro cara, eu tive um estado de necessidade aí, né? De certa forma, a gente está de necessidade. Nesse caso, esse estado de necessidade é agressivo, porque eu atingi um terceiro que não tem nada a ver com a situação, né? Agora, se eu estou ali para salvar minha vida e mato o indivíduo que criou perigo, né? Num bote ali, só tem um bote ali que provocou o afundamento do navio, do barco, enfim, eu tenho estado de necessidade defensivo, tá? Estado de necessidade defensivo. Beleza? Beleza, vamos lá, pessoal. E aí, outro ponto é a inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado, né? Que é justamente o quê? A proporcionalidade entre o bem protegido e o bem sacrificado. Isso é importante, tá, pessoal? E nós temos duas teorias. A teoria diferenciadora, né, que tem o estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude. Né? No caso, aí, se o bem jurídico sacrificado tiver valor menor ou igual ao do bem jurídico salvaguardado. É o chamado estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude, que é o que nós estamos vendo aqui, que está no Código Penal. E aí, se o bem sacrificado ele tiver um valor maior que o bem protegido, imagine, eu sacrificar a vida em prol do patrimônio. Nesse caso, eu tenho o estado de necessidade exculpante, que é o excludente da culpabilidade. O Código Penal não adota isso. E temos a teoria unitária, que não reconhece o estado de necessidade exculpante, mas apenas o estado justificante, que exclui a ilicitude. Então, se o bem jurídico sacrificado for mais valioso que o protegido, haverá uma redução da pena. Tá? É isso aqui, ó. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, tá, pessoal? 1 a 2 terços. Aqui, o parágrafo 2º adota a teoria unitária, né? Então, nessa redação aí, anotou a teoria unitária, beleza? Mas o caput é a teoria, né? Diferenciadora, né? No caso aí, tem o estado de necessidade justificante. Por fim, temos como requisito também o conhecimento da situação de fato justificante, pessoal. Então, um critério subjetivo, tá? O agente tem que conhecer o contexto. Digamos que ele tem só um bote, ele sabe até nadar, mas uma hora ele vai morrer, mas ele vê do outro lado o inimigo, vou matar ele agora, vai lá e mata, porque eu dei o cara. Ele não matou na intenção de salvar a vida dele e ficar no bote. Apesar de que o contexto terminaria levando a isso, né? Ele matou porque ele queria matar o cara. Ele não pode alegar esta necessidade. Ele agiu sem conhecer a circunstância, ou sem agir no sentido dela, né? Tá? Aí vem outra questão. Será que é possível estado de necessidade contra estado de necessidade? É perfeitamente possível duas pessoas enfrentarem o mesmo perigo. Então, sim, eu posso ter estado de necessidade de estado de necessidade. Beleza. Outro ponto, o estado de necessidade ele é comunicável, pessoal. Se a gente analisar que o estado de necessidade ele exclui a ilicitude, se o fato típico for cometido por mais de um agente, né, em coautoria ou participação, todos serão beneficiados pelo excludente. Todos, 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 todos. Beleza? Vamos avançando, pessoal. Vamos agora tratar da legítima defesa, tá? Legítima defesa. Então, tá aqui no artigo 25 do Código Penal, tá? Deixa eu tomar água aqui. A legítima defesa. Olha o que fala o artigo 25, pessoal. Entende-se a legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Aí aqui, ó, parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, tá? Então, nós temos aí, tá, pessoal, a legítima defesa. Então, vamos, né, como falei, usar os requisitos, né? Primeiramente, né,
Agressão injusta, tá? Então, essa ó, repele injusta agressão. Então, a agressão injusta é o primeiro requisito. Quando eu falo injusta, pessoal, é a agressão contrária ao direito, né? Não necessariamente uma agressão típica, tá? Então, isso é importante. Um furto de uso que não é crime, eu posso repelir essa agressão, né? Por exemplo, né? Então, a injustiça da agressão, ela independe da consciência do agressor. Pode ser até mesmo inimputável. Uma pessoa inimputável, um adolescente vem me matar, uma de 13 anos, 12, que é considerado vulnerável, menor de 14, eu posso me defender contra ele. É uma agressão injusta, tá? Então, quando temos a existência da agressão, pessoal, ela pode ser classificada em real, né, quando o ataque efetivamente existe, né, então isso exclui a licitude, e temos a putativa, né, quando o sujeito ele atua em face o quê? De agressão imaginária. Isso não exclui a licitude, tá? Então tem uma discriminante putativa nesse caso, né, tá? E aí, pessoal, outro requisito é que a agressão, vimos que o estado de necessidade tem que ser atual, não cabe estado de necessidade contra perigo iminente. Aqui não. Aqui, pessoal, a injusta agressão pode ser atual ou iminente, tá? Então, atual é que está ocorrendo, já iminente é que está prestes a ocorrer. Então, não se admite legítima defesa contra a agressão passada, que é a vingança. Não cabe legítima defesa em relação à vingança, como também a agressões futuras, mera suposição. O cara um dia vai me pegar, já vi isso várias vezes em inquérito, tá? Ah, doutor, matei mesmo porque ele disse que ia me matar, mas peraí, você vai lá e mata o cara, não cabe, tá? Não cabe alegar legítima defesa. Esse é um ponto também, né, importante. Aí tem outros pontos aqui que a doutrina fala, tá, que eu fiz algumas anotações. Outro requisito, pessoal, vamos né, avançando, é o uso moderado dos meios necessários. Ó, esse aqui, ó. Usando moderadamente dos meios, né, necessários. Pessoal, necessário é o meio menos lesivo à disposição da vítima, que é agredida no momento da agressão. Porém, é o meio que é capaz de repelir o ataque com eficiência. E o que é que age de forma moderada, pessoal? Sem excessos. Aquele agir de maneira suficiente, né, para impedir a continuidade da ofensa. Então, meio necessário, o cara vai me atacar com uma faca, eu tenho um facão na mão. Então, eu tenho um facão e uma pedra. Eu vou usar o quê? O facão, né? É o meio necessário. Dei um golpe, dei dois, já cessou as agressões. Eu vou continuar golpeando o cara? Aí não. Aí se você houver o excesso, você vai responder por ele, tá? Então, esse é um ponto, né, também importante, né? E aí, pessoal, também é que fala direito seu ou de outra. Então, a legítima defesa busca proteger, né, a proteção do direito próprio alheio. Então, temos a legítima defesa própria, né, e a legítima defesa de terceiro, tá? Se for direito próprio, né, a própria vida, integridade física, legítima defesa própria. De terceiro, legítima defesa, né, em prol de terceiro. Tá? É um ponto importante. E aí é interessante, tá? Professor, mas e se o terceiro não autorizar ser defendido, não interessa, a legítima defesa de terceiro não depende de sua autorização, né? Desde que, evidentemente, o bem jurídico que se pretende defender seja indisponível, no caso, a vida dele está em risco. Se for um patrimônio, alguma coisa assim, aí você não tem que se meter, né? Tá? Beleza? Pronto. Também, pessoal, outro requisito, mesma coisa do estado de necessidade. O agente tem que conhecer a situação de fato justificante, né? Tem que demonstrar ter ciência de que está agindo diante de um ataque atual iminente. Ele tem que saber disso, né? Ele tem que saber. Se ele vai lá, mata o cara e não percebe que esse indivíduo estava apontando uma arma para ele, de fato ele está agindo em legítima defesa, mas subjetivamente ele agiu com dó de matar. Então ele não pode depois alegar legítima defesa. Não tem cabimento isso, tá? Será que é possível legítima defesa recíproca, né, pessoal? Não é possível, tá? Não é possível. Sabe por quê? A legítima defesa da legítima defesa, né? É aquela coisa, legítima defesa real contra legítima defesa real. Não pode. Por quê? Por conta disso aqui. Tem que repelir uma agressão atual, uma agressão injusta. Então, se eu tenho legítima defesa lá, essa agressão dele contra mim seria justa. Então, por isso não cabe legítima defesa real contra legítima defesa real. Agora, é possível legítima defesa
real contra a legítima defesa putativa. Então, por quê? A agressão que vem da legítima defesa putativa, que é imaginária, é injusta. Estou chegando lá no local, o cara pensa que eu vou atacar ele e me ataca. Eu digo, "Oxe, mas não fiz nada. Peraí, eu vou atacar ele, vou me defender." Então, tem a legítima defesa putativa e a legítima defesa real. Essa minha legítima defesa real é justa? Eu posso usar como escolha de licitude se eu matar o indivíduo lá que imaginou que eu ia atacar ele? Sim, tá? Posso tranquilamente. Outro ponto. Será que é possível legítima defesa contra quem age em estado de necessidade? Tá? Pessoal, a questão é que quem atua numa situação de estado de necessidade não pode ter a sua conduta rotulada como injusta, né? Mas como que é um perigo atual. Então, não cabe legítima defesa contra estado de necessidade, né? Vai ser também, né, um ponto importante. Beleza? Então, em relação à legítima defesa, é isso. Vamos agora analisar o estrito cumprimento de um dever legal, tá? Deixa eu ver aqui, tá. Pessoal, aqui o Código Penal ele não define, né? Ele só prevê aqui, ó, fala aqui dentre as excludentes, né? Tanto o estrito cumprimento do dever legal como as irregularidades de direito não são, né? Tá, que o excesso punível, a gente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo, né? Então, se tem excesso, vai responder. Então, o instrumento de dever legal, pessoal, o agente público, no desempenho de suas atividades, ele viola bem jurídico. Vou comprar uma mandado de buscar apreensão. Estou violando o domicílio da vítima ali, né? Do indivíduo, né? Tá? Então, pessoal, o dever legal que fundamenta a discriminante é aquele que decorre de lei em sentido lato, tá? Ou seja, de qualquer diploma normativo emitido pela autoridade competente. Então, uma decisão judicial, né, que aplica a lei, obriga, né, o cumprimento, pode servir de fundamento, sim, para se estabelecer a licitude, né, sobre determinados fatos típicos, né? Então, isso é um ponto importante, tá? Beleza? Então, o agente, ele deve, no Instituto do Documento de Dever Legal, deve ter conhecimento, né, aspecto subjetivo, tá, que está praticando a conduta em face do dever imposto pela lei. Se ele não sabe, está agindo ali para prejudicar alguém, ele responde, tá, pela conduta criminosa, beleza? E, por fim, temos o exercício regular de direito, né? Por exemplo, a execução de prisão em flagrante, né? É um exercício regular de direito. Vou prender uma pessoa, vou restringir a liberdade de locomoção dela. Né? Então, o exercício regular de direito é aquele também que é previsto, né, em lei, tá? Então, claro, se eu falo de exercício regular de direito, eu tenho que ter proporcionalidade, a indispensabilidade, o conhecimento do agente de que, né, está agindo no exercício desse direito. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma luta, né, um MMA, dou um murro na cara do cara, ali ele cai, beleza, se eu obedecer as regras do jogo, eu estou no exercício regular do direito, não vai ser por lesão corporal. Mesmo assim, digamos que eu dou um golpe na cabeça do cara e vem a óbito. Eu observei as regras do jogo, né, ali da luta, eu vou responder por homicídio? Não vou, tá? Não vou, porque agir em exercício, cometi um fato típico, mas não será ilícito pela incidência da excludente da licitude, que é justamente o quê? O exercício regular de um direito, tá, pessoal? Bem, aí tem uma questão aqui que envolve chamados ofendículos, né? Você colocar ali objetos para proteger sua casa, caco de vidro, né? Enfim, né? Que representa o quê? O aparato pré-ordenado para a defesa do patrimônio, né? E aquela questão, enquanto esse aparato, esses dispositivos de segurança na residência não são acionados, eu tenho o quê? O exercício regular do direito. Ao funcionar, né, repelindo uma injusta agressão, deixa de ser um exercício regular de direito e passa a ser uma excludente da legítima defesa, que é a chamada legítima defesa pré-ordenada, é a situação dos ofendículos. Então, enquanto eles não são acionados, eu tenho um exercício regular de direito. Quando eles são acionados para defender meu patrimônio, eu tenho que uma legítima defesa pré-ordenada, tá? Pré-ordenada. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui da legítima defesa. Tem não. E aí, pessoal, como eu venho falando, o consentimento do ofendido, né? O consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Tem alguns requisitos, né? Primeiro, o dissentimento, né? Não consentimento, então não pode integrar o tipo penal, certo? Isso é importante, né?
Então, são requisitos para que o consentimento do ofendido atue como causa supralegal. Então, primeiramente, primeiro requisito é justamente o quê? O dissentimento, não o consentimento. Esse dissentimento não pode integrar o tipo penal. Então, como alertado, por exemplo, se o dissentimento integra a norma penal, como acontece no artigo 150 do Código Penal, desaparece o próprio fato típico, né? Óbvio. Está lá na violação do domicílio, permanecer no local sem autorização da vítima. Se a vítima autoriza, não tem nem fato típico. Então, tem autorização da vítima, ela descaracteriza o próprio crime de violação do domicílio, né? Segundo requisito, o ofendido tem que ser capaz, né? Claro, né? Para poder consentir. Aquele que é ofendido, se é uma criança, né? O consentimento deve ser válido, né? Deve ser disponível, né? O bem, perdão, deve ser disponível. Eu não posso consentir que alguém me mate. Então, o bem jurídico tem que ser disponível. Uma lesão leve, posso consentir? O cara bate em mim? Pode. Mas que ele arranque o meu braço? Não, não posso, porque já é uma lesão corporal gravíssima pela perda do membro. O bem deve ser próprio do agente, né? O carro dele, enfim. E o consentimento deve ser prévio ou simultâneo à lesão bem jurídico, né? Da mesma forma, o consentimento deve ser expresso. E, por fim, ciência, né, da situação de fato que autoriza a justificante, aquele que age, né, que vai alegar, né, que o ofendido consentiu, eu dou um tapa na cara do indivíduo, ele não tinha consentido para mim, né? Aí depois, mas ele falou, não, pode bater, mas eu não sabia. Então eu posso alegar o consentimento do ofendido como excludente da ilicitude? Não, porque eu não tinha conhecimento, tá, da justificante. Tá? Esse é um ponto também, né, importante, tá? Deixa eu ver aqui outros pontos. Não, vou passar aqui. O excesso das justificantes, né, pessoal? Já falei aqui, ó, o excesso ele é punível, tá? O excesso doloso ou culposo, né? Então, esse é um ponto também importantíssimo, né? E aí temos excesso tanto doloso, né, que é quando o agente ele se propõe a ultrapassar os limites da causa justificante, e o culposo, né, quando ele não observa o seu dever de cuidado, né? E aí temos também o excesso acidental, né, que é irrelevante penalmente porque decorre de um caso fortuito, força maior, né, enfim. Tá? Então, o excesso acidental. E aí temos, pessoal, por fim, as discriminantes putativas, né? São justamente as causas excludentes da ilicitude, né? São fantasiadas pelo agente. Ele imagina que está agindo na legítima defesa, que está, imagina que está agindo em estado de necessidade. Então, ele é equivocado, o indivíduo, ele supõe nas circunstâncias que existe o quê? Uma discriminante que não existe. Então, as discriminantes putativas, elas retratam qual espécie de erro, né? Então, pessoal, eu posso ter aí, né, tem que existir há duas formas de fantasias, né? De fantasiar uma discriminante. Primeira, né, que a doutrina fala, o agente ele supõe agir o quê? Sob o manto de uma justificante em razão de erro quanto à sua existência ou seus limites. Então, apesar de conhecer a situação de fato, ele ignora a ilicitude do comportamento. Então, esse erro, pessoal, ele deve ser equiparado ao erro de proibição, que é o erro de proibição indireta ou erro de permissão. E o que acontece aí? Se inevitável erro, exclui a culpabilidade. Se evitável, diminui a pena, tá? Conforme o artigo 21 do Código Penal. Já na segunda situação, o agente lhe engana-se quanto aos pressupostos fáticos do evento. Ele prevê, ele supõe estar diante de uma situação de fato que, na verdade, não existe. Então, nesse caso, tem a questão, o equívoco do agente, nesse caso, ele deve ser tratado como erro de tipo, né? Ou erro de proibição. E aí entra algumas questões. Da teoria extremada da culpabilidade, fala o seguinte, ó, o erro sobre os pressupostos fáticos das causas de justificação deve ser tratado como erro de proibição, indireto ou erro de permissão, tá? E o artigo 20, parágrafo 1º, né, ele fala desse erro, ele não exclui o dolo ou culpa, mas isenta o que é o agente de pena, tá? Então, nessa hipótese aí, a culpabilidade do sujeito, né, é, ela é, né, excluída, né? Então, fala que a culpabilidade do sujeito que sabe exatamente, né, então ele é eliminada, então, elimina a culpabilidade do indivíduo, nesse caso, a teoria extremada. E temos a teoria limitada da culpabilidade, né, a discriminante putativa, sobre pressupostos, né, da situação fática tem a mesma natureza do erro de tipo. O erro de tipo está lá no artigo 20 do Código Penal. E temos a teoria extremada, sui generis, né, enxerga que está na redação do artigo 20, né, uma figura híbrida, né. E qual a teoria, enfim, que prevalece? Até a segunda teoria,
tá? Eles também a teoria limitada da culpabilidade, que fala o seguinte, ó, a discriminante putativa sobre o pressuposto da situação fática tem a mesma natureza do erro de tipo, que está lá no artigo 20. Foi até o que eu falei antes, é um erro de tipo isso aí. Né? Então é a teoria limitada da culpabilidade que prevalece, tá, pessoal? Muitos detalhes, né? Coisa demais. Então, estudem, tá, pessoal, aí, né? Com isso, nós encerramos a antijuridicidade. Próxima aula, vamos tratar da culpabilidade para encerrar o conceito analítico de crime, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos, né? E até a próxima aula.